Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o controlador EV3X21N7, tá, pessoal? Vou mostrar para vocês como que a gente acessa a parte de programação do controlador. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui o modelo do meu controlador. Deixa eu tentar focar aqui. É o modelo EV3X21N7, tá, pessoal? Esse controlador aqui a gente utiliza muito em câmeras frias, né? Aqui eu tenho a parte de ligação do meu controlador, onde eu tenho aqui a alimentação no 7 e no 10, tá, pessoal? Tem aqui, ó, LN, ele já vai alimentar o controlador e também já vai ser o comum para o compressor, e a outra fase vai alimentar o relé. Um relé normalmente fechado ou normalmente aberto, tá, pessoal? Vocês podem ver aqui que normalmente aberto, ele é a parte que vai para o compressor. No caso aqui é o compressor, mas a gente vai estar ligando a válvula solenoide, tá, pessoal? Então a gente vai conectar a válvula solenoide aqui no 8 e no 9, e sempre que eu atingir o diferencial do set point do meu controlador, ele vai energizar, né? O relé vai fechar, ele vai energizar minha válvula solenoide, vai abrir a minha linha de líquido, vai liberar o fluido refrigerante da minha linha de líquido para a minha linha de baixa pressão. A pressão vai começar a subir e ele vai acionar o meu compressor através do pressostato lá na minha unidade condensadora. Okay? Então a gente vai utilizar o contato aqui 7 e 8 do nosso relé. O 7 é o L, que alimenta o relé, e também já alimenta o controlador. E o N alimenta o controlador, e já é o comum aqui no caso para minha válvula solenoide. Como eu falei, eu tenho um compressor aqui, mas no caso aqui a gente vai estar ligando a válvula solenoide, beleza? Tenho aqui os contatos 1, 2 e 3, tá, pessoal? 1, 2 e 3 são sensores. O 2 é o comum, o 1 é para o sensor de temperatura, e o 3, no caso, é uma entrada digital, tá? Mas a gente consegue efetuar a alteração dessa entrada digital para uma entrada analógica, onde a gente pode conectar no 1 e no 2 um sensor de temperatura ambiente, e no 2 e no 3 a gente consegue conectar um sensor de degelo ou até mesmo um sensor lá para o nosso condensador, ok? Então, LN alimentação, 8 e 9 a gente conecta aí a nossa válvula solenoide, né, onde nosso sistema vai trabalhar por recolhimento, onde quando eu atingir a temperatura de set point, ele vai desenergizar a minha válvula solenoide através do relé. O meu sistema vai ser recolhido, né, o meu fluido refrigerante vai ser recolhido lá para o meu condensador, e por baixa pressão, meu pressostato vai cortar a alimentação lá do meu compressor. E ao inverso, quando eu atingir o diferencial de temperatura do meu set point, o relé vai fechar o contato. Eu já tenho aqui o comum na minha válvula solenoide, ele vai fechar o contato, vai energizar minha válvula solenoide, ela vai liberar o fluido refrigerante para o sistema, a pressão vai começar a subir. Quando atingir a pressão de ajuste lá do meu pressostato, ele vai liberar o meu compressor para operação, beleza? Então é dessa forma que funciona aí o nosso controlador. Então, vamos virar aqui, meu controlador está desligado. Para eu estar podendo ligar meu controlador, eu vou vir aqui no botão de liga, vou pressionar ele. 4 segundos, ligou o meu controlador. Eu tenho aqui o meu sinal de refrigeração, tá? Quando esse sinal aqui estiver ativo, ele vai me indicar que o meu sistema de refrigeração está em operação. O botão de set é o botão para a gente verificar o set point do nosso controlador. Vou apertar aqui 7, ó. É o set point, está ajustado em 15 graus, ok? Deixa eu voltar aqui. Aqui é a minha temperatura ambiente. E como que a gente vai fazer para a gente estar chegando na parte de programação do nosso controlador? A gente vai vir aqui no botão 7, tá, pessoal? Vamos pressionar ele por 4 segundos. Pressionar por 4 segundos até aparecer PA. Quando aparecer PA, a gente vai apertar o 7 novamente. E a gente vai colocar aqui menos 19, tá, pessoal? Menos 19. Coloquei menos 19. Menos 19, aperto o 7 novamente. Vai aparecer SP e está liberado para a gente navegar na nossa programação. Então, vou só mostrar algumas programações aqui básicas aqui para vocês, para ver como que a gente efetua a alteração da nossa programação, beleza? Então, vamos aqui, ó. Vamos primeiro no P0. Vamos lá no P0. Aqui, ó, P0, pessoal. Ele vai nos indicar se o nosso sensor de temperatura é um PTC ou um NTC. Então, vamos vir aqui, ó. Já estamos em P0, vamos apertar 7. A minha configuração está em 1, então ele indica que o meu sensor de temperatura ambiente é um sensor NTC. Se eu quiser instalar um PTC, eu venho aqui, coloco em 0, aperto 7, ok? E altero a minha configuração. Mas o meu sensor é um sensor NTC, eu vou manter em 1,
Beleza? Vamos aqui, 1, aperto 7, tá salva a minha informação. Vamos agora em P2, né? Vamos aqui em P2. O P2, ele é, no caso, a nossa unidade de medida, tá, pessoal? A gente tem a unidade de medida em graus Celsius e também tem Fahrenheit. Então a gente utiliza o grau Celsius. O grau Celsius é a programação 0, que é o que está programado aqui no meu P2. E se eu quiser em Fahrenheit, eu vou alterar para 1, ok? Mas a gente vai permanecer em 0, porque a escala, a unidade de medida que a gente trabalha é graus Celsius, beleza? Aperto aqui 7, volto para P2. Agora a gente vai em P4, vamos até P4. O P4 ele vai fazer alteração, né, da função de entrada, que é aquela função do nosso sensor, dos nossos sensores, onde eu falei que a gente consegue efetuar a alteração da entrada 3, né, mudar para digital para analógico. Então o P4, vamos apertar 7, ele está em 0, né? Então a minha entrada lá no Borne 3, a minha entrada é digital. Se eu quiser uma entrada analógica para o meu evaporador, eu vou colocar em 1, ok? Então vai ser o sensor de temperatura lá, no caso do meu sensor de degelo, lá do meu evaporador. Então vai ser a função número 1. Se eu quiser instalar um sensor no meu condensador, eu vou ter que colocar a minha entrada analógica para 2, ok? Então 1 e 2 eu mantenho a minha entrada analógica, consigo instalar um sensor de degelo ou um sensor do condensador. E o 0, a minha entrada é digital, ok? Então vamos manter em 0, porque eu não tenho nada ligado na minha entrada número 3, lá no meu borne número 3. E agora a gente vai em P5. P5, pessoal, P5, ele é a grandeza, né, visual do nosso display, né? O que ele vai mostrar lá no nosso display quando o nosso display estiver ali em standby, né? Se ele vai mostrar a temperatura ambiente, o set point, ou se ele vai mostrar as temperaturas dos sensores de degelo ou do condensador, beleza? Então P5, a gente vai vir aqui em 7, ele está em 0, né? Em 0 ele vai estar mostrando para a gente a nossa temperatura ambiente, né? Que é a temperatura que o sensor ambiente está nos dando. Se eu colocar em 1, ele vai mostrar o set point, né, de trabalho, né? A temperatura de set point ajustada no nosso controlador. E se a gente colocar em 2, ele vai mostrar ou a temperatura do nosso sensor de degelo ou a temperatura do nosso sensor lá no nosso condensador. Aí depende muito do que estiver configurado lá em P4, né? Se a nossa entrada é digital ou se a nossa entrada é analógica para o evaporador ou para o condensador. Então aperta 7 para a gente sair. Vamos sair aqui e vamos agora até R1. Vamos até R1. R1, pessoal, é o ajuste mínimo do nosso set point, tá? Tá aqui menos 40, ok? Eu consigo fazer a alteração disso aqui. Vamos colocar aqui um mínimo. Vamos colocar aqui o mínimo. Vamos deixar aqui em 10 graus. Então o ajuste mínimo do meu set point é de 10 graus, ok? Então eu só consigo ajustar o meu set point até 10 graus. Vem aqui em 7, agora a gente vai em R2. R2 é o máximo de ajuste do nosso set point. Então vamos vir aqui em 7, ele está em 50 graus, tá, pessoal? Vamos colocar aqui, vamos deixar em 20 graus. Opa! 20 graus, ok? Então eu ajustei o máximo do meu set point para 20 graus. Vamos voltar aqui em R1. R1 o mínimo é 10 e R2 o máximo é 20. E vou aqui agora, vamos em R0. R0 é o diferencial do meu set point. Vou vir aqui em 7, meu diferencial está em 2 graus. Então se o meu set point está ajustado para 10 graus, né, quando chegar a 10 graus eu vou cortar a refrigeração, né, e depois quando eu tiver um diferencial de 2 graus, quando ele atingir 12 graus, ele vai reabilitar a minha refrigeração novamente, ele vai reabilitar o meu compressor, vai energizar a minha solenoide, ele vai liberar o fluido para o sistema, a pressão vai subir, o pressostato vai dar condição para o nosso compressor entrar em operação, beleza? Vamos sair aqui. Para a gente sair da nossa programação, pessoal, a gente só vem aqui, ó, no botão de desligar, aperta somente uma vez.
Deixa eu voltar aqui porque eu acho que eu alterei a função da grandeza visual, né, que é lá no P5. Então vamos entrar aqui, ó. Pressiona 7, PA, pressiona 7 novamente. Vamos em menos 19. Pressiono 7 novamente e vou até em P5. P5, eu deixei em 2, tá, pessoal? Então ele mudou aí a grandeza, né, visual lá do nosso display. Vocês puderam ver lá que ficou 3 ou 4 pontinhos. Então não tem indicação nenhuma, porque o 2 ele depende da configuração de P4, né, que no caso seria a minha saída, a minha entrada do meu borne número 3, que hoje ela está configurada para a entrada digital. Como eu deixei em 2 aqui, ele ia me mostrar, né, a temperatura do sensor do meu condensador. Como eu não tenho sensor instalado na minha entrada número 3, então ele apareceu só os pontinhos, tá? Então a gente vai voltar aqui e vai colocar a configuração novamente para a temperatura ambiente. Eu vou colocar em 0. Coloquei em 0, venho aqui, aperto 7, aperto o botão de desliga uma vez e vou sair da minha programação. E agora ele está mostrando para a gente aí a minha temperatura ambiente, ok? Então vamos ver aqui set point novamente, ele está ajustado em 15, eu coloquei o mínimo para 10, vamos ver se ele vai baixar abaixo dos 10 graus. Coloquei o mínimo de ajuste do set point para 10. Bom, vocês podem ver, eu não consigo baixar além do ajuste que eu fiz lá na minha programação. E o meu máximo eu coloquei para 20. Então vamos lá até 20. Não consigo ajustar o meu set point além dos 20 graus. Ok? Então a minha configuração está salva, tá, pessoal? Então é dessa forma que a gente acessa a programação do nosso controlador. E se a gente quiser efetuar um degelo manual, a gente vem aqui, ó, setinha para cima. Vocês podem ver aqui que tem um bonequinho aqui, né? A gente vai pressionar por 4 segundos, ele vai entrar em degelo manual, beleza? Vocês podem ver aqui, ó, ele entrou em degelo manual, tá, pessoal? Esse sistema aqui, ele bloqueia, né, depois de 30 segundos de inatividade. Então vamos aguardar um pouquinho para ele efetuar o bloqueio e depois eu mostro para vocês como que a gente efetua o desbloqueio da tela. Também é bem simples, tá, pessoal? Mas vamos fazer aí só para finalizar. Bom, o bloqueio da tela já foi feito, né? Depois de 30 segundos ele efetua o bloqueio automático. A gente vai tentar verificar o set point aqui do nosso controlador. Ele vai estar bloqueado, a gente não consegue acessar. E para a gente desbloquear o nosso controlador, é só pressionar qualquer tecla aqui por 4 segundos que ele efetua o desbloqueio, tá, pessoal? Vamos vir aqui, ó, setinha para baixo. Vamos pressionar por 4 segundos. Unlock, está desbloqueado o meu controlador. Aí eu consigo acessar o meu set point. Beleza? Então é dessa forma que a gente manuseia o nosso controlador, né, o EV3X21N7. Espero que tenham gostado de mais essa dica. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like para que a gente possa continuar a compartilhar mais conhecimento com vocês. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!